Além dessa questão do ingresso, ela falou também, Arnaldo, sobre que ela foi mal interpretada naquela história sobre desrespeitar o Palmeiras. Ela falou, não joguei a história no lixo. Quando ela falou lá, pô, o Palmeiras não caiu aquele ano e não foi por mérito próprio, tal, ela tentou ali dar uma segurada. Ela não recuou, mas também agora ela tirou um pouquinho o pé, né? Vamos lá. Eu acho que o tema é bom, a gente debater essas situações são situações sempre ricas para debate. Eu concordo basicamente com os companheiros em relação às ponderações. Eu acho que existe a questão do machismo, talvez no segmento mais machista da sociedade brasileira, o futebol masculino, culturalmente. Ao mesmo tempo, eu acho que ela teve mais o carimbo de vencedora do que o Landim, por exemplo. Né? E foram os dois capitães dos times mais vencedores do Brasil nos últimos tempos. A gente associa. Embora ganharam parecido, né? Então, Duas exato. E a Libertadores, gente elogia brasileiros. mais a Leila e acha que ela tem mais méritos no Mais Palmeiras vencedor do que o profissional, né? Landim. É vista mais Né? como A profissional, gente né? O bate Landim como bastante mais no Landim politiqueiro. com razão. É. Eles têm em comum essa situação dos empresários bem-sucedidos no Brasil, sempre vírgula, que é a questão da ostentação, da elitização, de colocar o povo para fora, a comunidade e tudo mais. As minhas ponderações, às vezes, são as mesmas da Miri, de tirar o torcedor do Palmeiras popular do estádio, de ostentar quanto compra um avião, são coisas que eu não gosto no empresariado de sucesso, aspas, sempre brasileiro. Ou mulher, homem, tanto faz. A questão mais recente, a interna do Palmeiras, a questão da entrevista, quando ela pondera que foi mal interpretada, e Tironi, acho que é um grande. Assim como o Botafogo, a responsabilidade da queda de luz no estádio é só do Botafogo, a responsabilidade da entrevista é só da Leila. Ela convocou, ela escolheu os meios de comunicação, ela ditou o ritmo da entrevista. A responsabilidade é dela. Ela não precisava ter feito nada disso. Ela fez questão de convocar uma entrevista, escolher os meios de comunicação e ditar o ritmo da entrevista. Não fomos nem nós que reivindicamos isso. Foi ela. E assim como muita gente no futebol morre pela boca, porque não está preparado para tal situação. Pode ser técnico, jogador. Quantas vezes os técnicos chegam nas entrevistas, até o técnico do time dela, o Abel, e se perde, e outros e tal, e dirigentes, a mesma coisa. E aí, talvez, numa cruzada mais particular contra a torcida organizada, ela tenha generalizado. E aí, acho que ela se deu mal. E aí é uma questão mais interna do Palmeiras do que externa, porque as críticas que ela tem recebido, acho que talvez sejam mais da comunidade palmeirense do que propriamente da gente. A questão, para mim, é a gente saber depois, eu falei antes, ela, como presidente do Palmeiras e dona da Crefisa, desde que ela não dissociou uma coisa da outra, existe um baita conflito de interesse nessa situação, fosse qualquer pessoa. Se fosse o marido dela, seria a mesma coisa. Então, esse conflito de interesse, a gente só vai ter a noção exata do comprometimento dessa situação toda quando a gente abrir a caixa verde do Palmeiras mais à frente. Essa coisa não vai dar certo. Isso a gente está falando lá desde lá atrás. Essa coisa não vai dar certo. Porque ela não tem como dar certo. Né? O conflito é notório. Envolve muito dinheiro, envolve poder, envolve um clube de futebol. E essa situação que os homens tradicionais lá da Sociedade Esportiva do Palmeiras tanto abraçaram, incentivaram e permitiram que ela fosse galgando postos para ser eleita, agora está todo mundo melindrado. Não é a torcida organizada o problema, porque a torcida organizada ela não tem poder de voto no Palmeiras, ela só influencia no time dentro de campo. Às vezes ela tira técnico, ela coloca jogador, ou ela tira jogador, e ela não está contra o time. Ela está contra a presidente, que cortou a verba deles do carnaval. Simples assim.
essa torcida ela não tem o poder de mexer politicamente com a situação da Leila ou deixá-la desconfortável. Agora, a cornetagem palmeirense, a turma do amendoim, ela continua existindo. E são as mesmas pessoas lá. E aí ela pode ter alguns problemas no próximo ano. Não sabemos. Essa reunião de ontem, em que ela teve um outro tom, uma outra postura, deu voz às pessoas, também foi uma costura política para ela evitar mais danos na entrevista que ela mesma convocou. Repito, a entrevista que ela deu é de responsabilidade dela exclusivamente. Fora de contexto ou dentro de contexto, foi ela que provocou essa situação toda. Quando não precisava, o time já tinha seus problemas da eliminação com o Boca Juniors e era um problema do time, do técnico que não encontrava solução, lembra? Não encontra solução. Ela puxou para ela. Com a saída do Dudu, não sabe aproveitar os meninos. A coisa estava com o Abel. Não propriamente com a falta de contratações do Palmeiras. E ela puxou para ela, pela entrevista. Mas foi uma opção dela, né? Não foi uma opção nossa. Palmas para presidente. Não. É isso que o Arnaldo acabou de falar, né? Ela puxou para ela depois da eliminação. Mas palmas para presidente que corta as asinhas de torcida organizada e para de financiar carnaval. Aliás, eu não sabia disso. Fiquei sabendo agora com o Arnaldo. E tem uma outra coisa nessa história também. Só que tem o outro lado da moeda, né? Ela naquele momento inicial foi bem importante essa coesão. É aquilo que a gente sabe como é que funciona. Não, é lógico, é o interesse. Mas não sei com qual, não sei por que ela cortou. Se foi pelos conceitos que a gente gostaria que fosse cortado, né? O que as torcidas organizadas fazem com o dinheiro que elas ganham usando o nome do clube, né? Que caixa preta é essa? Que buraco é esse que está nas torcidas organizadas, que a gente só lembra de falar desses buracos na hora que morre gente na rua. Mas ele continua aí, né? Continua aí, com um monte de juiz, promotor, advogado, político, envolvido com torcida. A milha é do meu time, eu não condeno a torcida organizada, não. Tem torcidas organizadas e torcidas organizadas. A questão... A Leila usufruiu muito do sucesso da Mancha Alviverde no Carnaval, inclusive para a imagem dela, inclusive teve enredo em homenagem a ela, e a Mancha foi campeã do Carnaval de São Paulo. A torcida organizada, por exemplo, do São Paulo, há 10 anos só faz bem para o clube, para o time, para a comunidade, tal. Depende do momento, depende da atuação, depende de quem lidera, depende... As ações inclusivas nos clubes de futebol hoje são praticamente exclusivas das torcidas organizadas, nunca da cartolagem lá de cima. Então tem um monte de coisa. Eu não posso estigmatizar, não. Porque, para mim, essa relação Leila e Mancha é uma relação de duas... digamos que ela era benéfica aos dois lados num determinado tempo e depois não foi mais. Eu também não sou a favor de financiar carnaval, porque para mim carnaval é uma coisa, futebol é outra coisa, embora todas as torcidas organizadas estejam no Carnaval de São Paulo. Mas pelo conhecimento que eu tenho da história da torcida organizada em São Paulo, eu não posso estigmatizar do jeito que você fala, Júlio, porque não são mesmo. casos eu falo e casos. De forma mais... Eu acho, tem uma outra coisa aí, eu, quanto torcida organizada, eu concordo com o Arnaldo, assim, como em qualquer organização vai ter coisas boas e coisas ruins, né? É a mesma torcida organizada que foi lá desbloquear a estrada e foi pedir máscara, Então tem coisas boas e coisas ruins, mas tem uma outra coisa nisso que a Leila fez, porque vocês tocaram num ponto muito interessante, estava o Abel no foco, a escalação equivocada, a teimosia, ela foi lá e chamou para ela. A despeito dela ter falado coisas estranhas na coletiva, ela fez o que a gente cobra de todo dirigente, de todo presidente, de todo dirigente. Sim. Ela foi lá, sentou e deu a cara dela. Então, assim, tem coisas erradas, óbvio, mas ao mesmo tempo, essas coisas que são certas, as pessoas ignoram. Se as pessoas acham que a Leila tem tanto poder, que é responsável pelo fracasso, por que não dá um pouco de crédito, de mérito pelo sucesso? E teve muito mais sucesso que fracasso.